Por mais que a tecnologia avance, ainda existem mistérios que desafiam qualquer explicação. São histórias, fenômenos e acontecimentos que continuam a intrigar e causar arrepios. Prepare-se para descobrir algumas das coisas mais inexplicáveis que existem. Bem-vindos ao canal Arquivo de Mistérios. Mistérios sem explicação. Casos que desafiam a ciência. Shanti Devi nasceu na Índia, nos anos 1930. Desde pequena, lembrava detalhes de uma vida passada. Aos 4 anos, disse para seus pais que sua verdadeira casa era em Meura, a 145 quilômetros dali onde seu marido morava. Eles não acreditaram, mas com 6 anos, Shanti fugiu de casa tentando encontrar esse lugar. Na escola, afirmou que havia sido casada e morrera 10 dias após dar à luz. Seu professor ficou intrigado e chamou o diretor. Durante a conversa, ela mencionou um dialeto regional e o nome do marido, um comerciante chamado Karan. O diretor pesquisou e descobriu que Karan existia e que sua esposa, Lugdi Devi, realmente havia morrido 10 dias após o parto, 9 anos antes. Karan viajou para Delhi fingindo ser outra pessoa, mas Shanti o reconheceu na hora e até identificou o filho que ela mesma teria dado à luz na outra vida. A história chegou até Mahatma Gandhi, que organizou uma investigação. A comissão viajou com Shanti até a casa de Karan. Lá, ela reconheceu parentes e detalhes que só Lugdi Devi poderia saber. O relatório oficial concluiu: Shanti Devi era a reencarnação de Lugdi Devi. Ao longo da vida, ela repetiu sua história várias vezes e até descreveu sua experiência de quase morte. No total, fez 24 declarações que foram confirmadas como fatos reais. Um dos casos mais impressionantes de reencarnação da história. Francis Levy era um bombeiro dedicado nos anos 1920, sempre sorridente e querido pelos colegas. Mas, no dia 18 de abril de 1924, algo mudou. Ele estava sério, calado, lavando uma janela no quartel. De repente, murmurou: "Tenho um pressentimento. Acho que vou morrer hoje." No mesmo instante, o telefone tocou. Um incêndio! Levy e sua equipe correram para salvar vidas, mas, enquanto resgatavam vítimas, o fogo se espalhou. O prédio desabou e Francis foi soterrado. No dia seguinte, seus colegas notaram algo estranho: uma marca de mão na janela que ele havia limpado. Tentaram apagar, usaram produtos químicos, mas ela simplesmente não sumia. Por 20 anos, o mistério permaneceu. Até 1944, quando um jornal foi jogado contra a janela e ela quebrou. Coincidência ou algo mais? Em 20 de agosto de 2007, vários pés humanos separados foram encontrados ao longo da costa do Mar de Salish, abrangendo a Colômbia Britânica, no Canadá, e Washington, nos Estados Unidos. No total, 16 pés foram descobertos na província canadense e 4 no estado americano. Esses pés pertenciam a 5 homens, uma mulher e 3 indivíduos de sexo desconhecido. Curiosamente, apenas 2 pés esquerdos foram encontrados, ambos combinando com pés direitos anteriormente descobertos. Até fevereiro de 2012, apenas 5 pés pertencentes a 4 pessoas foram identificados, enquanto os demais permanecem sem identificação. Além disso, foram encontradas falsas evidências de pés supostamente plantadas na região. Em julho de 2008, um dos pés foi identificado pela polícia de Vancouver por meio de DNA, revelando que pertencia a um homem que havia se suicidado. Sua identidade foi mantida em sigilo a pedido da família. Essas descobertas não são as primeiras do tipo na região. Em 30 de julho de 1914, o jornal Vancouver Sun relatou que uma perna humana, ainda dentro de uma bota alta, foi encontrada em uma praia próxima à foz do rio Salmon.
Os restos pertenciam a um homem que teria se afogado no verão anterior. Outro caso semelhante ocorreu em Vancouver, em 1887. A recorrência desse fenômeno gerou diversas teorias. Alguns sugerem que os pés pertenciam a vítimas de acidentes de barco ou de avião. Especula-se que 4 dos pés possam ser de passageiros de um avião que caiu em 2005, cujos corpos nunca foram recuperados. Outra hipótese aponta para possível crime, embora os primeiros 4 pés encontrados não apresentassem sinais de violência. Existe a possibilidade de que os corpos tenham sido descartados e os pés se soltado naturalmente devido ao processo de decomposição. A determinação da origem desses pés é complexa, pois as correntes oceânicas podem carregar objetos flutuantes por longas distâncias, tornando os padrões imprevisíveis. Além disso, pés humanos tendem a desenvolver uma substância semelhante a sabão devido à decomposição da gordura corporal, dificultando a análise forense. Em condições ideais, um corpo humano pode permanecer intacto na água por até 30 anos, o que significa que os pés poderiam ter flutuado por anos antes de serem encontrados. Uma teoria adicional sugere que os pés podem pertencer a vítimas do tsunami asiático de 26 de dezembro de 2004. No entanto, o fato de apenas os pés aparecerem, sem outros restos mortais, é considerado incomum. A descoberta de um terceiro pé na mesma região foi estatisticamente improvável, tornando esse caso ainda mais intrigante e desafiador para as investigações. Em 15 de setembro de 2007, moradores do sul do Peru, próximo à fronteira com a Bolívia, relataram uma grande explosão que abalou a vila. Momentos depois, uma bola de fogo surgiu no céu, seguida pelo surgimento de água fervente e vapor da cratera formada pelo impacto do meteorito. Um cheiro estranho se espalhou pela região e mais de 200 moradores relataram sintomas de mal-estar, enquanto diversos animais da aldeia morreram. Inspetores do governo e policiais chegaram ao local, mas também adoeceram, apresentando vômito e outros sintomas. Diante da gravidade da situação, um estado de emergência foi declarado. Especulações indicam que o evento pode ter sido causado por uma reação química entre rochas contendo enxofre e arsênio, que foram expostas ao impacto do meteorito, formando uma mistura tóxica. Também foi sugerido que a atmosfera terrestre pode não ter oferecido proteção suficiente contra o objeto. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!